Que tipo de certeza te dá essa exibição e essa goleada? Quais são os pontos positivos para a sequência do trabalho? Bom, boa noite a todos. Eu acho que a maior certeza é de que a gente está no caminho correto. Eu tenho batido muito nessa tecla de que é um processo, é algo que vai levar tempo. Eu acho que da mesma maneira que quando o resultado que a gente queria não aconteceu, não estava tudo errado, agora também a gente não quer levar tudo ao céu. Eu acho que a gente fez um jogo muito bom, de altíssimo nível. Tanto é que, se a informação que eu peguei com o pessoal aqui estiver correta, desde 2014, nós estamos falando de quase 10 anos, o Vasco não tem um placar como esse. Então, eu acho que isso demonstra o nível de atuação que nós tivemos, e tivemos mais chances, mais possibilidades ainda de fazer um jogo ainda melhor. A gente está num período em que a gente tem tido pouco tempo de treinamento, então os ajustes que a gente fez do último jogo para esse foram ajustes mais de posicionamento só no campo, coisa rápida, de vídeo. E aí eu quero exaltar uma pessoa que é fenomenal, que se chama Abel Braga, que eu estou tendo o privilégio de trabalhar do lado dele, porque além de um ser humano incrível, é um treinador competentíssimo. A gente sentou, eu estava junto com os analistas, ele chegou na sala e a gente começou a debater o que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer, e a gente não mudou grande coisa, fez alguns ajustes simples, mas ele é um cara que ajuda demais, e eu não ia me sentir confortável se eu saísse dessa sala sem fazer essa referência a esse profissional que eu acho que merece o respeito de todos nós, do futebol brasileiro como um todo, porque é mais do que vencedor, é mais do que competente, e, além de tudo, como eu disse, é um ser humano especial. Maurício, boa noite. O Gabriel Peck, o artilheiro do time, tem feito assistências. Qual é o seu papel nessa evolução do jogador? Difícil responder qual é o meu papel. Eu acho que a maior responsabilidade, o maior protagonismo nisso tem a ver com ele, a vontade dele de se desenvolver, de crescer. É um menino que, quando termina os treinos, pega e vai ficar finalizando, às vezes, sozinho, se precisar, para melhorar a batida que ele acertou no jogo anterior. É um garoto que tem demonstrado confiança incrível. Eu acho que o meu papel talvez seja de tentar orientar ele dentro da posição, dentro da função que ele está exercendo hoje, ajudar ele a potencializar aquilo que ele tem de bom, ajudar ele a desenvolver algumas questões que talvez sejam um pouquinho mais vulneráveis. E ele está num nível fantástico, está num nível ótimo, tem ajudado muito a gente, assim como eu acho que todos os jogadores hoje tiveram uma atuação muito boa. Barbieri, boa noite, tudo bem? Dieguinho, canal Futebolaço. O Rodrigo é um atleta cria da base, vinha jogando pouco, ficou no Rio para jogar no time considerado alternativo, e hoje teve a oportunidade de começar jogando. Fez um ótimo jogo, assim como o time todo. Gostaria que você falasse um pouco mais do Rodrigo, e eu vi que ele e o Jair alternavam muito a troca ali, tinha hora que o Jair descia e ele subia. Fala um pouco da gente, da partida que fez hoje o Rodrigo. Eu acho que ele fez uma partida muito boa, muito segura, de um nível muito bom. Não era só o Rodrigo que era da base, a gente tinha aí mais de 50% dos jogadores relacionados hoje formados no Vasco, alguns retornando, como o caso do Alex, mas muitos meninos também, alguns tendo as primeiras oportunidades, vamos dizer assim, no profissional. E isso é importante, e eu quero ressaltar, para de novo voltar na questão de que a gente está formando ainda o elenco, a gente ainda está desenvolvendo, está construindo esse grupo, mas voltando no Rodrigo, fez um jogo muito bom, um jogo muito seguro. O Patrick não tinha condições de iniciar por questões físicas, e o Rodrigo, a partir do momento que tomou o cartão amarelo, eu preferi tirar ele para não correr o risco de uma expulsão, e o Patrick entrou, também fez um bom jogo. Boa noite, Barbieri. Você falou que está construindo, né, um elenco, mas eu quero saber se, né, do jogo de hoje, essa é a cara do Vasco que o torcedor vai ver para a temporada? Esse Vasco já está a cara do Barbieri? Ei, e se eu te falar que você pode ter a sua própria plataforma de cursos online e começar a vender os... Eu falei, depois do primeiro jogo, que não era a cara definitiva, né? Era uma cara em formação. Eu acho que hoje, sem dúvida nenhuma, até pelo resultado, ela está mais bonita do que aquilo que a gente viu no primeiro momento. Mas ela está longe ainda de estar pronta.
Volto a dizer, eu acho que a gente teve uma atuação fantástica, não deixou o adversário jogar em nenhum momento, criou diversas oportunidades. É claro que a expulsão deles também condiciona muito o jogo. E aí eu queria fazer uma ressalva aqui, porque no último jogo eu falei da arbitragem, e se eu falei num tom de crítica no último jogo, eu quero falar num tom de elogio hoje. Acho que a atuação fantástica. Eu já falei isso em outras oportunidades, não sou amigo dele, mas eu acho o Bruno Arleu um árbitro de altíssimo nível, demonstrou competência, demonstrou atitude para expulsar quando tinha que expulsar, e volto a dizer, acho que isso condicionou também um pouquinho o jogo do Rezende, mas eu acho que foi um grande acerto da escala, porque enaltece o espetáculo, enaltece o jogo, valoriza a competição e tudo mais. E sobre a cara, a gente segue tentando melhorar dia a dia, vamos ver, a ideia é que a gente possa cada jogo estar melhor. Isso é um ponto que eu também gostaria de destacar. A gente muitas vezes tende a imaginar como evolução uma linha que sobe linear, né? E não é assim, a vida não funciona assim, o esporte não funciona assim. Dentro dessa evolução a gente vai ter muitos altos e baixos, o importante é que a tendência sempre seja de crescimento e desenvolvimento. Então, estou feliz com a atuação de hoje, mas seguro de que a gente ainda tem um caminho longo a percorrer. Tudo bem, Barbieri? Flávio Amendo, lá da Band. Eu queria que você falasse um pouquinho especialmente sobre o Orediano, que hoje voltou a atuar, teve até uma oportunidade, quase fez um gol, e acho que pode ser, muitos torcedores falam que ele pode ser talvez o que o Arthur foi para você no Bragantino. Você vê ele dessa maneira? Você pretende utilizá-lo com mais frequência quando ele estiver melhor fisicamente? Boa noite. Sim, eu acho que o Luca tem essa característica, ou algumas características parecidas com o que era o Arthur. Ele tem algumas questões diferentes, é um jogador que gosta de flutuar um pouco mais, gosta de se movimentar um pouco mais. Não tem a questão da força física tão presente, como é o caso do Arthur, de velocidade, ser um cara forte, mas tem uma técnica excepcional. O Luca hoje entrava um pouquinho na situação do Patrick, de um retorno, a gente tem que ter uma cautela em relação aos minutos, e nisso eu tenho tido uma parceria fantástica com o clube, com o pessoal do departamento médico, a gente tem conseguido ter uma conversa muito bacana, muito legal, eles têm ajudado muito, a gente até conseguiu, vamos dizer assim, acelerar um pouco sem correr risco a volta deles, dado a excelência do trabalho que eles fizeram. E a ideia é que o Luca possa ir cada vez mais tendo mais minutos e possa virar uma opção importante para a gente. O Grupo Globo, boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre a atuação do Alex Teixeira, que hoje no primeiro tempo um pouco sumido, mas ele entra no segundo tempo, depois do intervalo, mais participativo, dá assistência para o gol do Gabriel Peck, depois ele participa do lance que terminou com a expulsão do goleiro do Rezende. E aí, quando ele é substituído, ele é muito aplaudido, reverenciado, e dá para ver que você é um dos caras que puxa as palmas para ele ali. Então, é importante para levar o moral de um jogador que pode ser importante para você na temporada? Sim, sem dúvida. Eu acho que o Alex tem também estado num caminho de evolução, vai melhorar ainda muito mais. Acho que talvez no primeiro tempo que você estudou, ele está um pouquinho mais apagado, talvez tenha a ver mais com o posicionamento do adversário e a gente tendo que fazer alguns ajustes para encontrar ele melhor. Mas é um jogador que ajuda demais no dia a dia, tem condição para desequilibrar, para ser determinante, para ser decisivo. Eu acho que ele mostrou um pouquinho isso hoje. E as palmas foi por tudo que ele tem feito, que ele tem se entregado e o quanto ele tem ajudado a equipe. Boa noite, Barbieri, tudo bem? Parabéns pela vitória, Matheus Guimarães do Lance. Hoje foi mais um jogo que a gente pôde notar as variações táticas do time. Por exemplo, mesma forma que no jogo contra a Portuguesa, o Vasco, em certo momento, ficou atuando com 3 zagueiros. Queria que você explicasse para a gente essa variação, como é essa sua orientação, o porquê, e se é uma opção para você, de repente, começar um jogo com 3 zagueiros. Desafio se joga no inglês. One teacher, one rule. As variações, a gente procura trabalhar elas e a gente usa em função do posicionamento do adversário, às vezes até de questões de características nossas mesmo. A ideia é sempre fazer com que os jogadores possam ocupar os espaços do campo onde eles se sentem melhores, onde eles conseguem render mais, mas tem a ver também com as estruturas de jogo adversário, digo, da formação, aonde a gente consegue gerar superioridade, aonde a gente consegue gerar dúvida no adversário, como é que a gente consegue gerar dinâmicas que gerem desequilíbrio e possibilitem a gente ter algumas vantagens. As vantagens podem ser
de tempo, porque a gente consegue explorar alguns espaços na defesa. As vantagens podem ser técnicas, se a gente consegue isolar um jogador, por exemplo, muito bom num contra um com o adversário, como foi a situação do Eric no final. O Eric, quando entrou, o Eric Marcos estava vindo muito para dentro e o Paulo por fora. E a gente não, joga você aberto para abrir o lateral, você vai ficar na situação de um contra um e deixa o Paulinho vir por dentro. E acabou saindo o gol do Pedro numa situação dessa. Então, são dinâmicas que a gente procura trabalhar e procura desenvolver em função dos adversários. É claro que quanto mais tempo, mais isso fica consolidado, mais possibilidades a gente tem de, dentro de uma mesma partida, alternar, né? A gente ainda está nesse processo. Em relação a jogar com 3 zagueiros, claro, acho que é uma possibilidade. Eu costumo dizer que não existe uma única solução por um problema. E aí a gente tem que saber ter mais de uma solução ou ter soluções diferentes para um mesmo problema, até porque os problemas não são todos iguais, né? Então é isso que a gente está tentando nesse início de trabalho, é desenvolver soluções, é desenvolver dinâmicas que ajudem a equipe, que possam fazer com que a gente sobressaia aos adversários. Barbieri, boa noite, do Dal Ponte, do Grupo Globo. Primeiro, parabéns pela vitória. E a minha pergunta é em relação ao primeiro volante. Acho que a gente acredita que é a posição que é mais escassa no Vasco, né, nesse momento, com menos opções. O Figueiredo já foi improvisado, o Zé Gabriel normalmente entra como titular, dessa vez foi o Rodrigo. Por que o Zé Gabriel ficou fora da lista de não relacionados? Por que você escolheu essa opção? O Figueiredo, quando a gente trouxe ele como volante, ele atuou mais como um segundo, né? Em relação ao Zé, o Zé é um menino, é um jovem ainda, tem se dedicado demais, passou as férias todas treinando, tem apresentado uma evolução, mas não tem conseguido ter a consistência que a gente espera, e eu falo isso sem medo porque eu conversei isso com ele. Ele ainda não conseguiu atingir a consistência que ele pode atingir. E aí, em função dos jogos todos, de tudo que aconteceu, eu entendi que não era o momento de continuar com o Zé, fiz a opção pelo Rodrigo, o Patrick estava retornando, eu não queria trazer 3 primeiros volantes para o jogo, e para esse jogo o Zé ficou de fora, é só isso. O Rodrigo entrou muito bem, o Patrick também entrou muito bem, fico feliz, são opções que a gente ganha para seguir trabalhando. E queria pegar um gancho para falar uma coisa sobre isso. Primeiro, fortalecer a atuação da torcida. Foi o meu primeiro jogo dirigindo aqui, eu acho que a atmosfera foi fantástica, maravilhosa, excepcional. O torcedor realmente faz a diferença, empurra a equipe, hoje a gente pôde perceber isso. Mas eu queria também pedir para que a gente, e aí vocês têm mais condição de fazer isso do que eu, que a gente tivesse um cuidado, muitas vezes quando a crítica vem desproporcional, quando a crítica vem atingindo a pessoa, quando a crítica vem para o lado pessoal, porque são seres humanos. E muitas vezes as pessoas que estão do lado de fora não têm ideia de quanto isso machuca, de quanto isso gera transtorno, de quanto isso prejudica não só a vida profissional, mas também a vida pessoal. São todos atletas, são todos jovens. A crítica profissional, a crítica que envolve aquilo que eu errei como profissional, ela é válida, a gente tem que saber assumir, ninguém está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Agora, quando ela vai para um outro lado, é muito ruim. Tem um treinador, se eu não me engano, argentino, que não é de futebol, chama Velasco, é um treinador de vôlei. Eu acho que vocês podem procurar coisas dele, acho que uma pessoa fantástica. E tem uma entrevista dele em que ele diz isso. Os erros e os equívocos fazem parte da aprendizagem, fazem parte do processo, e eles acontecem para eu poder melhorar. Os erros e os equívocos não são um atestado de incompetência ou de incapacidade para fazer as coisas. Então, aquilo que a gente tem batido muito na questão dos processos, do tempo, é um clube em formação, são jogadores jovens, tem meninos que estão entrando, eventualmente, em algum momento, eles não vão render tudo aquilo que se espera, mas eles estão nesse processo de desenvolvimento, que a crítica seja sobre a atuação deles, que a crítica seja sobre aquilo que eles erraram dentro do campo, que não seja um julgamento definitivo, que não seja um rótulo, que não seja algo que vai criar um peso e que não vai ajudá-los a se desenvolver. É o meu pedido, se eu pudesse pedir alguma coisa. Barbieri, boa noite. Joel Silva, do Lance, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse um pouco sobre as ausências do Nenê e do Robson, se já tem uma perspectiva de retorno desses jogadores, e explicasse também a entrada do GB no jogo, tendo em vista também que o Egnaldo vinha jogando, atuando com mais frequência, e aí nesse jogo você preferiu o GB, né? É claro que existe, está na frente, está atrás, tem muito isso, principalmente no início de temporada, então eu queria que você explicasse sobre esses 2 temas, por favor. O Nenê,
Ele não teve lesão, ele teve um desconforto, um edema muscular. A gente conversou junto com o Desp, aquilo que eu te falei, numa parceria grande que a gente tem feito. E a gente entendeu que tinha o risco disso evoluir para uma lesão. Por isso, a cautela de deixar ele fora. A expectativa é que ele possa estar à disposição já para o próximo jogo. O Robson sentiu um incômodo no final do primeiro tempo do último jogo. Também, a princípio, não era uma lesão. A gente tirou ele, fez o exame. Parece que tem um edema também, não sei se vou poder contar com ele para o próximo jogo, mas a ideia é não correr risco, aquilo que a gente conversou nesse início de temporada, a gente não quer correr riscos desnecessários e perder nenhum atleta por um tempo maior. Às vezes, claro que eu quero contar com eles todos sempre, mas às vezes é melhor perder um jogo do que 5, 6, 7, 8, né? É o critério que a gente tem adotado. Em relação ao GB, é um menino que vem treinando, eu queria olhar um pouquinho ele no campo, e ele entrou para fazer uma função ali um pouquinho atrás do Pedro, uma função que o Alex estava fazendo, depois o Peck veio fazer. O Egnaldo tem ajudado a gente demais, nesse momento não pesou isso de quem está na frente e quem está atrás, foi mais a característica mesmo e a possibilidade de olhar um pouquinho o GB atuando.